Olá, queridos, e sejam bem-vindos ao canal do Instituto de Teologia Logos, onde você tem acesso a inúmeros conteúdos voltados para a sua edificação e crescimento espirituais. Nós gostaríamos de, nessa ocasião, continuarmos uma série de vídeos falando a respeito de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. É interessante sistematizarmos a ação do Espírito Santo a fim de compreendermos de maneira mais detalhada e assim não deixarmos passar nenhum detalhe que possa fazer a diferença na nossa compreensão a respeito dele e também na importância que tal compreensão exercerá sobre a nossa vida cristã. Eu gostaria de continuar a falar com você sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, agora voltado para duas áreas diferentes. Se analisarmos o conteúdo veterotestamentário, perceberemos que o Espírito Santo ele atuou no âmbito da revelação. O que significa isso? Significa dizer que a iluminação recebida, quer seja por profetas, quer seja por escribas, quer seja por qualquer pessoa, integrante de quaisquer classes, esta iluminação, esta revelação, ela provinha do Espírito Santo. A gente precisa entender, e isto é algo básico nas Escrituras, que a revelação se dá pela ação do Espírito Santo. Perceba que o Senhor Jesus informa aos discípulos, lá no Evangelho de João, que quando o Espírito Santo viesse, ele os guiaria a toda verdade. O Espírito Santo ele sempre atuou, ele atua e sempre atuará nessa pauta, nessa matéria, a saber, a compreensão do ser humano acerca da pessoa de Deus e acerca da vontade de Deus, quer seja no âmbito individual, quer seja no âmbito coletivo. Quando a gente fala sobre a ação do Espírito Santo na revelação, olhemos o que nos fala o segundo livro de Samuel, no capítulo 23 e verso 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha só, essa declaração, que é uma declaração do rei Davi. Davi reconhece, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. No Antigo Testamento era muito comum o Espírito Santo abrir os olhos do entendimento de uma determinada pessoa, a fim de que aquela pessoa fosse um veículo de transmissão da revelação divina, de uma informação profética. Essa ação do Espírito voltada para a revelação, ela estava muito associada, até mesmo de uma forma umbilical, aos profetas, aos reis, que eram figuras que exerciam liderança no período do Antigo Testamento sobre a casa de Israel. O rei Davi, ele tem essa consciência de que ele era o receptáculo de uma ação, de uma revelação que partia da parte do Espírito Santo. Olha só o que a palavra de Deus nos fala no livro de Ezequiel, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. A gente perceberá uma ação do Espírito Santo muito ligada ao levantamento, ao destacamento de profetas, a capacitação para esse profeta receber a revelação, bem como a habilitação para esse profeta comunicar essa revelação. Perceba que no caso mencionado aqui, em Ezequiel, capítulo 2, e versículos 1 e 2, o Espírito Santo está dando estrutura ao profeta para que ele receba a revelação. Porque a gente precisa entender que a revelação ela parte do mundo espiritual até o mundo natural. E o homem, para receber essa revelação, e sobretudo entendê-la, compreendê-la,
necessariamente ele precisa estar sob a ação do Espírito Santo. Porque Paulo nos fala, escrevendo à igreja de Corinto, que as coisas espirituais não podem ser acessadas, não podem ser compreendidas pelo homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual a tudo compreende. Perceba que a ação do Espírito Santo no âmbito da revelação, relacionada aos profetas, possibilitava que esses homens conseguissem ver, vivenciar revelações transcendentais, sobrenaturais. Aqui no caso do profeta Ezequiel, ele mesmo confessa: o Espírito entrou em mim quando falava comigo e me pôs em pé, me sustentou, a fim de que eu ouvisse o que estava sendo dito. Em Miqueias, capítulo 3, versículo 8, olha só o que a Escritura ainda nos fala. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Perceba que em Ezequiel a ação do Espírito Santo é dar ao profeta a estrutura para receber a revelação, a mensagem, aquilo que ele deveria entregar. O Espírito entrou nele e o pôs em pé. Já em relação ao profeta Miqueias, por sua vez, o Espírito Santo o capacitou para poder declarar aquilo que Deus queria que o seu povo ouvisse. É por isso que Miqueias reconhece: o Espírito do Senhor está me enchendo de força e de justiça, a fim, com a finalidade, com o propósito de entregar a mensagem que ele quer que o seu povo ouça. Em 2 Pedro, no capítulo 1 e versículo 21, nós nos deparamos com um texto clássico do Novo Testamento, que lança luz a muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Olha só o que o apóstolo Pedro nos diz. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Perceba então que a consciência da igreja em relação à produção literária do Antigo Testamento pelos profetas, ou até mesmo a transmissão oral de mensagens, oráculos, juízos, promessas da parte dos profetas, tudo isso, todo esse processo, ele era impelido pelo Espírito Santo. Pedro, de maneira bem clara, ele expressa a compreensão que as pessoas daquela época, ou seja, do primeiro século da era cristã, tinham a respeito da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, relacionada à revelação. Era o Espírito Santo que dava estrutura para o profeta receber a mensagem, ter contato com a visão, com a revelação, bem como era esse mesmo Espírito que capacitava, que habilitava o profeta para entregar a mensagem que ele havia recebido. Perceba que o Espírito Santo exerce controle sobre todo o processo. É ele que escolhe pessoas para se revelar a elas. E também é ele que capacita essas pessoas para exercerem determinadas funções, para trabalharem em determinadas áreas para a glória do nome de Deus.